Aí, muito bem. Ó, o Craig já entrou, André. Ó, o Craig, Perfeito. Craig já tá por aí? cafezinho na mão. Opa! Tudo bem, pessoal? Olá! Bom dia pra vocês. Pessoal, então, eu entrei no meu. Eu entrei aqui no do Conexão Literária, né? Só o meu que vai ficar sem saber, sem o povo saber que tá ao vivo. Tá bom. É, não tem problema, depois você manda lá uma notícia. Então tá Eu vou botar bom. um. Ó, Eu já acho tem que criança tá. chorando, tá vendo? O primeiro desafio é ler com a criança chorando desse jeito. Não é minha, não é minha. Olha, eu vou te falar, a partir de 3 meses já pode ler com a criança. Mas ela não pode estar chorando. Ai, meu Ai, ai. Deus. Bom, vamos lá, Cíntia, Mas, dá as boas-vindas aí pro pessoal. Tá bom, então, tá bom. tem algumas pessoas entrando aqui, de repente o pessoal ainda demora um pouquinho pra entrar. Mas. Enfim, essa live Operadores vai ficar aqui. gravada também, né, André? Não esquece de gravar ela não depois. Não, vai ficar assim. A gente compartilha depois no Conexão Literária e também nos nossos perfis pessoais. Maravilha. Beleza, eu acho que eu vou começando e aí, conforme o pessoal vai vindo, a gente vai continuando. Mas, como você falou, vai ficar gravado. Maravilha. Que horas são aí no Então, Catar, Cíntia? Desculpa, só pra agora são saber. 5 e 2. Ah, são 5 da 6 horas tarde. na frente. Maravilha. Então, As crianças estão na rua, então tá tudo tranquilo aqui. Sob controle. Bom, vou fazer uma introdução rápida, dar um contexto do que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente está fazendo nossa primeira live para nos apresentar, né, como equipe Conexão Literária. Alguns de vocês já nos conhecem individualmente e hoje a gente quer se apresentar também individualmente, para quem não nos conhece, e como equipe. E dar um pouco mais de entendimento sobre o que a gente quer fazer, nossos projetos, as nossas crenças, e responder algumas perguntas interessantes que vieram na caixinha, mas que vão se encaixar exatamente no que motivou a gente, na nossa inspiração, e, enfim, o que levou a gente a vir até aqui, juntos. Então, nosso objetivo hoje é para que vocês tenham um pouquinho mais de consciência do que nós vamos fazer. E a intenção é ficar aqui no máximo 1 hora. Nessas 1 hora, de novo, a gente vai responder as caixinhas que vocês colocaram lá, quando a gente perguntou o que vocês querem saber sobre a gente. E no finalzinho, claro que vocês podem mandar pergunta o tempo, a hora que for, mas no finalzinho a gente vai separar o que sobrar dessa 1 hora para responder as perguntas de vocês. E, enfim, eu acho que é isso. Espero que vocês consigam tirar daqui o entendimento do que a gente vai fazer, onde que a gente pode trazer benefícios para a família de vocês e como vocês acharem que a gente pode ajudar vocês. E aí a gente vai firmando esse relacionamento daqui para frente. Então, maravilha. no começo a gente quer só se apresentar. Eu vou dar a palavra para cada um para se apresentar e falar mais um pouquinho o que inspirou a gente, né, individualmente a chegar até aqui. Acho que podemos começar com você, né? Muito bem. Bom, obrigado pela presença aí de cada um de vocês. Uma alegria estar começando esse projeto aí com uma família, né? Que o João, meu irmão de longa data, um irmãozinho mais novo que eu nunca tive, meio pentelho, né? Mas é gente boa. A Cintia, minha irmãzinha, né? Para quem não sabe, né? A gente colocou um sobrenome diferente, mas é só porque a gente se conhece por sobrenomes diferentes aí nos diferentes círculos, né? Mas, bom, eu sou o André, para quem não me conhece, enfim, eu tenho 37 anos, eu estudei engenharia no IME, me formei lá em 2008, né? Tenho essa cara de novinho, mas eu não sou tão novinho assim. Que cara de É, novinho. pô, que isso? E depois, assim, depois do IME eu passei por vários anos aí tendo estudos de humanidades, enfim, estudei teologia, estudei filosofia e me apaixonei pelas humanidades e até hoje procuro estar sempre alimentando a minha alma, digamos assim,
com conhecimento aí que abunda na nossa sociedade, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a inspiração, né? Agora é só para a gente se apresentar um pouco. No momento eu trabalho com engenharia, mas ao mesmo tempo já venho com o João trabalhando em outros projetos. A Cintia entrou agora por último. Então a gente sempre se perguntando o que a gente pode fazer para contribuir com a sociedade, para desenvolver mercados de forma a trabalhar o desenvolvimento humano, né, como um todo, né, que eu acho que é um tema que me apaixona, acho que eu posso falar pelo João também. O que pode nos tornar mais humanos e ajudar as outras pessoas a crescerem como pessoas também, né? Então, foi aí que surgiu, digamos assim, um pouco da inquietação que levou posteriormente ao surgimento do Conexão Literária. E eu acho que é um projeto que tem tudo para dar certo, porque vai no coração de um grande problema, mas isso a gente fala um pouco mais para frente. Então, aí eu aproveito para passar a palavra para o João, para ele se apresentar um pouquinho mais, que ele é o nosso grande professor e trabalha com isso já há bastante tempo. Bom, maravilha. Não sei se eu sou grande professor, mas obrigado aí pela palavra. Tem um monte de gente aqui conhecida, né? Eu acho que essa primeira live, inclusive, eu estava pensando antes, é uma live, por mais que a Cíntia disse, né? A gente, às vezes, tem alguns que conhecem a Cíntia, outro o André individualmente, né? Mas, em todo caso, não deixa de ser uma live para pessoas muito próximas, né? Então, eu acho que tem que ter essa pegada, assim, bem próxima. Eu vi a Bárbara entrando, a Mônica também, que é a esposa do meu primo. Enfim, podem comentar aí, gente, falar qualquer coisa, a gente está aqui em família mesmo, conversando, justamente para compartilhar por que a gente está aqui, né, no final das contas. Bom, para os que não são do meu círculo direto, que conhecem mais o André e a Cíntia, meu nome é João, eu sou pedagogo, sou formado também, sou filósofo, digamos. Eu não sei se eu sou filósofo, tá, gente? Mas dizem que eu sou porque eu tenho diploma, mas acho que não é muito por aí. Mas tenho diploma, sou licenciado em filosofia, sou pedagogo, fiz um mestrado na área do direito, que é meio maluco, mas é filosofia também do direito, então tenho um mestrado em direito, fiz uma pós em antropologia cristã. Essa foi também já há algum tempo lá no Peru. E gosto muito, digamos, de trabalhar com as humanidades, como o André estava dizendo, né? De trabalhar com o ser humano, do desenvolvimento pessoal, de crescimento intelectual, cultural. E venho já há alguns anos trabalhando especificamente como pedagogo, com crianças, e me dedicando exclusivamente já há uns 2, 3 anos, já me dedicando exclusivamente à formação do leitor, né? Formação literária, formação cultural. E aconteceu alguma coisa, gente? Tudo aqui desligou? Tá funcionando tudo direitinho? Tá tudo legal. Não. Tá, que meu computador desligou aqui, mas tudo bem. Então, venho trabalhando com isso já há uns 2, 3 anos, de maneira individual, com pequenos grupos, e a minha reflexão sempre me levou a pensar, digamos, na centralidade que tem a literatura e, por consequência, a leitura na formação da criança e do adulto também, né? Porque as crianças vão se formando para se tornarem adultas também formadas. Então, hoje em dia a gente busca muitas fórmulas mágicas, de repente, né? Muitas coisas assim, o que eu preciso fazer para que tenha aquele resultado lá no final. E com o ser humano, a minha experiência é que não funciona muito bem assim, mas a leitura e a formação literária, desde criança, ela tem um papel, digamos, muito central, que não vou dizer que é uma fórmula mágica, mas é o que mais se aproxima, digamos, de o que a gente precisa realmente se preocupar para que sejam crianças bem formadas, que sejam crianças leitoras e venham a ser também adultos cultos, profundos, críticos, pensantes, né? Isso para mim fica cada vez mais claro, mas queria compartilhar também com as experiências. Eu sou pai, mas a minha filha ainda não nasceu, então
A Bárbara, que deve estar escutando aí, ainda está carregando a Manuela na barriga, ela vem daqui a um mês, mais ou menos. Ainda não entrou no Mas clube, João. ainda não. Ela tá cozinhando ainda, mas está chegando. Legal, legal. Manu. Bem, então, da minha parte, meu nome é Cíntia. Tô quase fazendo 34 anos, daqui a 2 dias. Eu já sou mais. Eu sou menos conectada com as humanidades do que esses dois, com certeza. Eu fiz administração, depois eu fui fazer contabilidade. Porém, essa questão da educação, do desenvolvimento das crianças por meio da educação, pedagogia, sempre foi uma coisa que esteve assim no meu coração de forma bem distante. Eu lembro que eu cheguei a fazer, para quem não sabe, cheguei a fazer vestibular para pedagogia. Não sei nem se o André sabe. Eu passei Não e só não sabia. entrei para a faculdade de pedagogia porque eu consegui um estágio no meu terceiro período, senão eu ia fazer ADM e pedagogia junto. E Ó, foi tá vendo? ficando. Foi ficando assim na minha mente. Eu me lembro que o seu projeto final de curso foi uma escola, né? Foi um centro de atividades extracurriculares depois da escola. Não era exatamente uma Ah, escola, mas também meu projeto final de curso também foi nesse sentido. Cheguei a fazer um curso aqui sobre carreira e no final a gente sempre estava pensando o que a gente quer, né, no futuro, ou idealmente, sempre vinha isso na minha cabeça, alguma coisa de educação. É claramente alguma coisa que eu tenho dentro de mim há muito tempo, mas nunca foi uma coisa imediata ou que eu pensasse de caminhar conforme nessa direção, digamos assim. Sempre fui auditora por 10 anos, agora que eu saí da auditoria, mas eu sabia que no momento que eu quisesse voltar para o Brasil, eu tinha essa vontade de empreender. Empreender em educação, mas nunca, né, tinha se concretizado. Então, quando o André e o João vieram com essa proposta para mim, fechou de uma maneira muito perfeita, assim. Eu gostei demais da ideia, eu acredito piamente no poder da leitura e no problema que isso é hoje em dia. Também teve o fato de quando eu virei mãe, eu voltei a ler, né? Porque eu não me classifico como uma leitora. Olha que absurdo. Eu voltei a ler quando eu fui mãe. Aí eu falei, não, agora eu preciso estudar. E como que você vai estudar? Ler. Muita gente vai para o Instagram, vai para a internet, e também é válido, claro. Mas eu falei, não, eu preciso ir atrás das fontes. Eu achei uma menina no YouTube e no Instagram que eu gostava muito dela porque ela dava as fontes do que ela estava falando. E aí eu ia direto na fonte, ia no livro que ela estava indicando. Então, voltou a ser uma coisa que fazia parte da minha rotina, não tanto quanto eu gostaria, mas é uma coisa que eu gostaria de continuar nesse caminho. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso, né, de como ser um modelo para os nossos filhos. Mas eu ainda estou caminhando aí, ainda estou aprendendo. Eu acho que esse projeto vai me ajudar. Vou aprender muito com o nosso mestre, João, como fala. Estamos todos aprendendo, gente. Estamos todos aprendendo. Tava até falando aqui há pouco tempo, ó, João, se eu falar alguma besteira, me corrija. Eu tô ainda me acostumando com essa história de humanidade, de não ter exatamente, né, uma verdade universal, mas que existem pensamentos diferentes. Eu acho interessante a gente trazer pensamentos diferentes, a nossa experiência. Mas se eu estiver falando alguma coisa que não tenha nenhum embasamento ou alguma coisa, me fala. Eu Não, tá acho que tudo é isso. embasado. Você, ô, Cintia, Embasado na própria experiência. você é a pessoa que tem mais autoridade para falar que você tem duas pequenas Mais aí. lugar de fala, né? Mas... Pois é, a sua experiência ela tem um valor único aí, não precisa ficar com esse pensamento, não. Não, Com tá certeza. ótimo. Maravilhoso. Ela falou de fontes, né? A gente vai responder caixinhas agora? Como é que funciona? Não, eu acho que eu queria falar só um pouquinho do projeto em si, se tiver um tempinho, porque, Sim. assim, conexão literária, né? De onde veio esse nome? Acho que pelo menos essa reflexão eu queria fazer da minha parte e da parte deles. Eu acho que também cada um vai ter uma coisa a acrescentar com certeza absoluta. Então essa parte da conexão, para mim é que ficou muito, muito profundo, né, no nome, né? Conexão literária, conexão através da literatura.
para mim, o que está sendo conectado aí? Está sendo conectado várias coisas, né? Mas eu diria principalmente a família, né? É pai com mãe, é pai com filho, é mãe com filho. E essa conexão através da literatura é uma coisa que para mim chama muita atenção, porque eu agora tenho um grande problema na minha mão, né? Tenho um filho de 3 meses e eu preciso educar essa criança para o mundo, né? Eu preciso transmitir os meus valores, eu preciso ensinar para ele, aprender com ele, né? Acho que é bonito isso, né? Você pensar no processo de educação como os dois aprendendo juntos, né? E transmitindo um pouco da minha experiência. Acho que todo pai quer, digamos assim, transmitir aquilo que aprendeu, né? Aquilo que acredita, aquilo que tem como caro. E a experiência da literatura em família precisamente te dá essa oportunidade de criar esse elo, de trazer histórias, de discutir situações, de abrir o coração, de ouvir o que o teu filho pensa, né? E de entrar numa comunhão profunda com o teu filho, né? Então essa conexão entre gerações que possibilita, digamos assim, essa transmissão de pai para filho, né? Essa questão da tradição. Então isso é uma coisa que me chama muita atenção, um grande problema que eu tenho certeza que muitos têm, né? E que exatamente é um projeto como Conexão Literária vai para o coração desse tema, né? Então esse só para não esgotar outros aspectos, eu queria colocar esse porque para mim é um que chama bastante atenção, toca bastante no meu coração. Não, tá maravilhoso. Já deu um corte já. Quem vai fazer esses cortes depois? O que é a conexão do literário? Ficou bonito mesmo, ficou bonito mesmo. Eu acho que eu posso acrescentar aí um pouquinho, alguns trocadilhos, né, com essa palavra conexão. A gente ainda quer falar muito sobre tecnologia, sobre telas, sobre internet, a nossa relação dos nossos adolescentes, nossas crianças com a tela. Então, conexão também remete a essa questão da tecnologia. A gente quer falar bastante disso também. A gente não vai ignorar a modernidade, os tempos de hoje, as informações difusas, como o André diz, e muita informação, né, disponível. Então, também é um pouco da nossa inspiração para o nome aqui, Conexão Literária. Mas, com certeza, a maior fonte da inspiração é a conexão, a relação da nossa família, né? E só acrescentar, o André disse muito bem sobre passar tradição, passar valores, mas também a gente quer ensinar nossos filhos a pensar por si só, né? A serem indivíduos pensantes e autônomos e originais, digamos assim. Eu acho que a literatura diversa ajuda muito nisso. A escola está aí, os professores estão aí, também admiramos muitos deles, o João, inclusive, é um. Mas a gente acredita também que os pais devem ser protagonistas nesse sentido também, de trazer literatura de diversas fontes, de diversos pontos de vista e guiar, né, nossos pequenos nesse sentido. Maravilha. Se o André, então, falou do conexão, a Cíntia complementou, de repente eu falo um pouquinho do que significa o literário, então, da parte literária. Claro, obviamente, né, tem a ver com a literatura, o ensino da literatura, o conhecimento das letras, dos livros, mas também é um pouco mais profundo do que isso, eu acho, né? Daí vocês me corrijam, qualquer coisa. Mas tem um sentimento, uma reflexão que vai um pouco mais profundo do que isso, que está relacionado com a natureza do ser humano, né? Bom, vocês, tem alguns escutando aqui, provavelmente na escola ou alguma vez já escutaram a definição do homem como animal racional, né? De Aristóteles. Mas hoje em dia, a gente pode pensar esse racional como literário, justamente. A Carol Prudente é uma prima minha, acabou de entrar aí. Carol, tudo bem? O homem como um animal de linguagem, né? O homem como um animal literário, nesse sentido. As histórias, elas não são adjacentes, digamos, na natureza humana. Nós nos entendemos a partir de uma história, né? Eu, por exemplo, escrevi um livro para a Manuela, eu mostrei para a Cíntia, e quando chegar o livro eu mostro para todo mundo. Que é basicamente tentando mostrar para ela isso, né? Que todos temos uma história que nos antecede, a gente chega no mundo
com uma história que já aconteceu, né? Que a gente precisa entender o que está acontecendo, porque é muito maluco. O que veio antes a gente precisa entender, mas a gente precisa entender para poder escrever também a própria história, não é verdade? Então, a história, para mim, a literatura, a linguagem, né? A leitura, ela não é uma ferramenta a mais, não é uma habilidade que a gente vai desenvolver simplesmente. Ela está muito relacionada com a essência do que a gente significa, do que a gente entende como ser humano mesmo, né? Como um ser de histórias. Então, nesse sentido, desenvolver a leitura, desenvolver a literatura, desenvolver a capacidade de ler, não só livros, mas o mundo ao redor, também pode significar um desenvolvimento pessoal, né? Um desenvolvimento como ser humano completo, né? Eu acho que isso também é muito legal. E para falar de fontes, Cíntia, eu acho que isso que eu li, além de estar em Aristóteles também, né, tem nesse livrinho aqui muito legal, que é, se alguém quiser dar o tempo de ler, chama A Imaginação Educada. É um livro muito legal, um pouco difícil de repente, mas porque é um professor canadense, muito interessante, mas que vale a pena ler para quem tiver um pouco mais de curiosidades também. Isso aí, é o nosso professor. Tá falado. Dá uns 2 ou 3 cortes. Bacana, Muito bacana. legal. E conforme ele foi falando, eu fui me lembrando de outras definições de conexão que também remetem ao nosso nome, que fazem sentido completamente, é que literatura ou histórias conectam pessoas também, conectam... Eu me lembro muito do filme que você falou pra gente ver, João. Agora eu Maravilhoso esse esqueci. filme. Agora eu esqueci o nome. Chama. Ai, A agora tá. Sociedade da Bárbara, me ajuda aí. Sociedade da casca de batata, da torta da casca, não lembro. Peraí que eu vou procurar. Depois a gente vê É o nome. muito bom. Mas, Bárbara, coloca aí para mim nos comentários, eu esqueci. mas como um livro numa época difícil conectou pessoas e trouxe esperança, então assim, a literatura também conecta mundos, pessoas e traz esperança. Fala, achou o nome? Chama A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. Muito bom esse filme. Quem estiver assistindo aí Muito pode bom, assistir. muito bom. Muito legal. Bom, eu acho que já deu, né? A nossa inspiração, nossa apresentação, deu para ter uma ideia legal do que nos trouxe. A gente nos poderia aproximou. continuar conversando aqui só sobre esse até pra tema fazer uma durante. live só sobre isso. Mas foi só um. Vamos continuar gostinho. conversando, não agora, mas a ideia é justamente essa, Sim. né? Continuar conversando. Beleza, então acho que agora a gente pode passar para as caixinhas que a gente recebeu. Uma das primeiras caixinhas foi, e aí, quais são os projetos? Quais são as ideias da equipe literária? Como que isso vai se materializar? André, você pode dar uma ideia? Posso dar uma ideia. Essa é bom, o grande projeto aqui que a gente está fazendo agora, né? Que é o Instagram. A gente está separando uma série de conteúdos para discutir, para colocar para reflexão de vocês, para interagir com vocês cada vez mais. Então, digamos assim, o ponto focal vai ser sempre o nosso Instagram e possivelmente outras redes sociais, mas por enquanto é o Instagram, né? Acho que é um ambiente bacana para a gente poder interagir. Agora, além do Instagram, a gente tem outras ideias também que a gente está assim, ainda trabalhando nelas, né? Mas a gente quer trabalhar... Basicamente, eu posso falar de 3 projetos aqui com vocês. Um primeiro seria um material para ajudar vocês a trabalhar esse assunto durante as férias, né? A gente está pensando em fazer um e-book com dicas, né? Com dicas de como aproveitar o tempo de férias, enfim, trabalhar o assunto da literatura em família, também em ambientes assim diferentes do comum, né? Por outro lado, a gente tem talvez uma coisa que, né, um projeto que seria talvez o nosso carro-chefe, né, em termos de tamanho de projeto, seria o nosso curso, que se chama O Leitor Relutante, né? Depois o João pode falar um pouquinho mais sobre esse nome, né? Mas a ideia é justamente fazer um curso para conversar com vocês, para discorrer sobre todas as problemáticas sobre esse tema, né? As dificuldades, os desafios, e oferecer
digamos assim, um apoio, uma consultoria mais personalizada, através de, enfim, conexões assim pessoais e também grupos, né? Grupos de mais fechados aí de pessoas que realmente querem se comprometer mais a esse tema, né? Desenvolver esse tema nas suas famílias. Então a gente está procurando juntar um material, trabalhar aí algumas filmagens para lançar esse curso aí o mais breve possível. E por último, também nessa perspectiva, né, de ajudar as pessoas a conhecerem mais esse tema, porque acho que uma das. O João pode complementar depois se ele quiser, né? Acho que uma das coisas que a gente quer fazer também nesse curso não, né? Nesse projeto, né? Maior projeto, é trazer para as pessoas a consciência da importância desse assunto, né? Eu tinha eu tenho, né? Tenho um grande amigo que uma vez eu conversei com ele sobre isso, ele falou, eu não sei, esse assunto nunca chamou minha atenção, eu estou muito bem, eu sou uma máquina, não leio nada, né? Tô aí, pô, tenho meu emprego, né? Sou o cara. E né, qual a importância disso, né? E ao mesmo tempo, a filha deles tem 6 anos, assim, tá explodindo de vontades, assim, de curiosidade, tá começando a ler gibi, e diz que encontra ela 2 horas da manhã, às vezes, lendo até não aguentar mais, né? Então, assim, que é isso, né? Que está abrindo no mundo interior dessa criança? Qual a importância de desenvolver isso, né? A gente falou um pouquinho sobre, o João comentou sobre a imaginação educada, né? A Cintia falou um pouquinho da capacidade de ler o mundo à sua volta e, enfim, pensar por si mesmo, de ter cultura, né? De ser capaz de desenvolver ideias assim, além daquelas ideias difusas e estímulos malucos que a gente tem, ser capaz de levar uma linha de raciocínio e dialogar com adultos, né? Já pensou a sua criança ser capaz de dialogar e te questionar e conversar com você num nível alto? É isso que a gente está falando aqui, né? De desenvolver a pessoa enquanto pessoa, né? Na essência do seu ser. Então, é o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento realmente humano que a gente está procurando e é justamente a importância de desenvolver esse tema que a gente quer trazer. Isso é um grande parênteses para dizer que a gente tem um outro projeto também que a gente está trabalhando, que seriam workshops de leitura compartilhada, né? Que justamente seria, pô, como é que a gente vai fazer isso, né? De repente pegar um grupo de pessoas, né? E tratar esse tema de uma maneira um pouco mais prática, né? Mais direcionada, uma coisa mais pontual, e oferecer isso para o nosso público, né? Então é basicamente isso. Existem outros projetos aí também que estão na nossa cabeça, mas esse a gente está preparado já para compartilhar, para conversar um pouquinho mais sobre eles. E se vocês tiverem alguma pergunta, aí coloca nos comentários, a gente pode falar um pouquinho mais sobre eles. Maravilha. Então, você quer complementar alguma coisa? Acho que dos projetos o André tá maravilhoso, tá ótimo o que ele falou já. Tá bom. Tá bom. Eu acho que a gente tem muitas ideias, como o André falou, né? Nossa, quando a gente começa a falar, é difícil até organizar, porque a gente tem muitas ideias, mas esses são os três primeiros tópicos, ou três primeiras ideias que a gente está trabalhando e deve, nessa ordem até que ele falou, ele deve vir, conforme o tempo. A próxima coisa que a gente queria fazer era falar um pouco sobre as caixinhas, finalmente. Quer dizer, essa dos projetos foi caixinha também, né? Mas tem algumas caixinhas com perguntas mais específicas que foram interessantes. A primeira eu vou trazer para você, João. Alguém perguntou assim, até que idade as crianças têm mais interesse e facilidade de ler? Pergunta boa, né? Difícil também, porque justamente é difícil falar até aqui, até essa idade ela gosta muito de ler e depois disso não, né? Mas eu vou me apoiar, digamos, no livro, né, do Raising Kids Who Read, um livro que eu gosto também bastante. Ele diz que até o 4º ano no colégio, né, terceiro, mais o 4º ano, as crianças elas têm, em geral, uma experiência com a leitura muito positiva, né, muito boa. Por quê? A resposta dele é muito simples, é porque até essa idade, ou até esse ano no colégio, mais ou menos,
elas não têm exigência nenhuma, digamos, além de se deliciar com as histórias, né? De sentar com um livro, seja com o professor, com os pais, e de se divertir ali com o personagem, o que ele está fazendo, o que está acontecendo, né? Então, até aí a relação das crianças com a leitura é muito positiva. A partir daí... E qual é a idade, João? Desculpa, para quem não sabe, quem não está acostumado. Quarto ano, qual é a idade? Nono ano, 9 anos, 8 anos, né? 8, 9 anos, tá. Então, a partir dessa idade, no colégio já, 9, 10 anos, na verdade, 8 já é mais novinho, né? E a partir dessa idade, eles já começam a ter uma relação diferente com a leitura, que é de exigências, né? Às vezes tem que ler um livro, responder perguntas sobre o livro, ou tem que estudar mais para as provas e vai ter que ler um pouco mais, sei lá, de ciências ou história para poder responder a prova depois. Então, a relação com a leitura muda muito. E existe até um estudo, né, nos Estados Unidos, mais bem feito, eu acho, que diz justamente essa passagem do quarto para o quinto ano acaba sendo até uma referência para prever o futuro dessas crianças, né? Digamos, de quão bem a criança se relaciona com a leitura até essa idade, vai prever o outcome dela, o que ela vai conseguir fazer no futuro. Claro que isso, eu não gosto muito de ficar muito fechadinho assim, né? Mas existem esses estudos e a gente pode falar sobre eles também. Na minha experiência, se eu quiser falar, na minha experiência, eu tenho crianças mais novas que têm muita dificuldade, para dizer de forma bem comportada, que não gostam muito, né? E tem crianças mais velhas que fizeram um movimento, digamos, contrário de, não, eu adoro, né? E também, tanto as que não gostam quanto as que gostam muito, na minha pequena experiência, quando a gente consegue fazer com que elas se comprometam com algum enredo, com alguma narrativa, muda totalmente, entendeu? Então, para mim, no final das contas, o problema está no conseguir com que a criança se comprometa com a narrativa. Isso muda tudo para mim. Independente da idade, digamos. Legal. Tô tentando puxar aqui com um dos projetos, né, que a gente tá imaginando, que é o Leitor Relutante. Eu acredito que tenha sido muita inspiração do que você viu, né, na sua experiência. Do nada, pessoas, ou alunos até seus, que amavam ler, e os pais vêm, você pode, né, discorrer, né, mas pelo que a gente conversa, os pais vêm e falam que você não sei o que aconteceu. Meu filho e minha filha parou de ler, não gosta mais, e eles gostavam tanto, mais ou menos nessa idade, né? E aí que a gente quer fazer um trabalho. E eu não sei se eu entendi muito bem, talvez a Júlia aqui também perguntou o que você quis dizer sobre, como assim, se comprometer com uma narrativa? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, né? Eu não sei se vocês... Pensem no último livro que vocês leram, né? Eu comecei ontem. Eu esqueci até o título, tá vendo? Eu chamo, acho que O Senhor do Mundo, ou Senhores do Mundo, uma coisa assim. Mas as primeiras 5, 6 páginas, para mim, pulando o prólogo, são muito confusas, sabe? Eu não estou entendendo quem é quem são os personagens, que história que é essa, porque passa num mundo meio utópico, né? Distópico, na verdade. Então, quem são essas pessoas? Que mundo é esse? Como que isso tudo está organizado? Pra gente, para mim, né? É muito complicado fazer sentido das coisas no começo do livro. Então, o começo do livro, para a criança, também tem um pouco, de repente, um pouco mais dessa dificuldade, né? Porque, por um lado, a gente está acostumado, por exemplo, a receber estímulos, digamos, prazerosos instantâneos, né? E, por outro, o livro, ele exige, no começo dele, nas primeiras páginas, um esforço maior do que vai exigir depois que você já se conectou com a história. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Esses primeiros momentos da leitura são muito mais exigentes do que o resto da leitura. Quando você conseguir superar isso com a criança, aí acho que o como também foi sua irmã que perguntou, né? O como também está relacionado a como que eu vou fazer para me conectar nessas primeiras páginas, né? Existem algumas estratégias que eu faço com as crianças, nem todas dão certo, tá? Às vezes com uma dá certo, com outra não. Mas
uma das coisas que eu acho muito valioso para colocar alguma coisa assim interessante é que você também esteja comprometido com a história, né? Que você também esteja... Olha lá, sua irmã pula direto pro último capítulo, vou saber o final da história. Mas que você também esteja comprometido. Às vezes é difícil, sabe? Porque às vezes é um livro para criança e é meio bobinho, de repente, para você, né? Mas se você conseguir, você se comprometer com a história e achar realmente divertido a lagartinha comendo a folha, que não pode não parecer tão divertido assim, isso ajuda demais. Isso ajuda muito a sua própria conexão com aquilo, a sua expectativa. Enfim, poderia falar outros exemplos interessantes. Tem um só exemplo, um outro exemplo interessante. Guarda aí. Desculpa. Então tá bom. Não, Assim, agora eu falou, quero saber. Agora eu quero saber. Não, pode falar. Não, é que, assim, nas minhas aulas, normalmente, né, eu leio todos os livros que eu tenho lá na minha biblioteca para criança, eu já li e leio com as crianças, digamos, vou tentando direcionar, elas escolhem e tal. Mas teve um caso que foi muito interessante, porque chegou o livro e eu não consegui ler antes. E as crianças quiseram começar a ler. E o fato de eu não ter lido o livro, para eles, em especial, são dois, mas eles são um pouquinho mais velhos, tem 12, 13 anos, né? Para eles foi divertido demais, porque foi a primeira vez que eu li com eles, sem saber a história. Isso tem riscos, tá? Porque de repente o livro não é tão bom assim, né? Mas ainda bem que foi bom. E eles estavam super conectados comigo também, porque eu também não sabia o que ia acontecer, sabe? Porque normalmente eles têm essa sensação, você já sabe o que está acontecendo, você está direcionando as perguntas, porque a gente vai conversando, né? Então também, assim, aconteceu sem eu esperar também, né? Legal. Quer dizer alguma coisa, André? A gente pode passar. Não. Legal demais. Tá bom, eu vou tentar começar a falar sobre a próxima pergunta e eu mesmo tento começar a responder, que é um tema que eu adoro. Alguém perguntou assim: e o problema das telas? Como despertar o interesse dentro do contexto das telas? E aí eu adicionei aqui, atrapalha o foco? Bem, como eu comecei a introduzir antes, a gente não quer ignorar as modernidades, a gente não vai... Em momento nenhum a gente vai sugerir, acabem com a internet na casa de vocês, tirem o celular. Não tem como, né, na modernidade de hoje. Apesar que eu até tenho uma posição firme, que eu não permito nada de TV durante a semana, mas as minhas filhas são pequenas. Tem uma de 4 e uma de 1. Vai fazer 4, uma que tem 1 e pouquinho. É muito diferente da realidade de alguém que tem filhos de 7, 8, 10, 12 anos. Então, isso é uma coisa que evolui e a gente ajusta na rotina. E cada a gente já chegou a falar numa postagem que a gente respeita, a gente entende que cada um tem a realidade, né, da sua própria família. Porém, também nesse livro que você sugeriu pra gente, João, do Raising Kids Who Read, eu achei muito interessante algumas coisas que ele falou. Uma delas é que a leitura tem que ser a opção mais interessante disponível para a criança. Então, não é que a internet ou o celular possa ficar 24 horas disponível. Aí, eu acho que a gente vai falar muito sobre isso no futuro, parenting control e coisas do tipo, mas a gente acredita, eu acredito, talvez se vocês tiverem uma visão diferente, vocês podem compartilhar, mas eu acredito que tem que haver limite. Então, sei lá, chutando. Durante o dia, à tarde, você tem 1 hora que você pode jogar videogame, 1 hora que você pode assistir TV. Vai ter um momento que a criança vai ficar sem o que fazer, e aí ela vai ter que trabalhar o tédio. E o tédio, você tem que, de certa maneira, ter um cantinho interessante, com os livros interessantes à disposição para que criança, já aplicou disso, já aplicou aquilo, tá meio entediada, achou o livro para ler. Então tem que ter a opção mais... Tem que ter a oportunidade de ser a opção mais interessante num dia, digamos assim. Para que um dia isso chegue, né? A criança pegue o livro por conta própria, porque a gente também acredita na leitura por prazer e não na leitura por obrigação. A gente quer que realmente o nosso objetivo é alto, né? A gente quer que a criança goste de ler. A gente quer e a gente não quer que ela goste de ler, aí a gente vai para questões mais profundas. A gente não quer que ela goste de ler para ela
ter um bom emprego, para ser inteligente. Não, a gente, naquele âmbito que o João estava falando, e o André também, a gente quer que sejam crianças, pessoas formadas, né? Autônomas, confiantes, que saibam o que pensam, por que pensam, crianças autoconfiantes, né? A gente pode até chegar a fazer paralelos com saúde mental no futuro. Então, assim, eu já tô até me perdendo, eu tava falando sobre telas. E aí também o autor desse livro, ele tem uma visão muito otimista da internet, né, das telas. Porque fala sobre tela, já me dá uns arrepios, né? A gente já fala assim, ai meu Deus, a gente vai começar a falar de telas, as pessoas vão, as mães principalmente vão, já vão me julgar, já vão falar isso, já vão falar aquilo. Não, acho que a gente tem que falar né, de forma realista, de forma positiva. Também tem muitas coisas que a internet trouxe que são positivas. A gente ainda está querendo caminhar para o livro físico, mas enfim, a internet também traz 1 milhão de oportunidades de você ler. Então, a gente não quer ignorar que seja isso. E a visão positiva ou otimista que esse autor traz é de que isso não traz prejuízos de longo prazo para o cérebro ou da capacidade de foco da criança. O que isso traz realmente é a dificuldade de você lidar com o tédio, né? Hoje em dia a gente não está entediado em nenhum momento, porque a gente tem sempre o celular. Então a gente está esperando o ônibus, a gente está no celular, no Instagram, no WhatsApp, fazendo alguma coisa. Então a gente não sabe lidar com o tédio. E o tédio é onde a mágica acontece, geralmente, né? Então é esse prejuízo que a gente tem que olhar, que a gente acredita que a gente tem que ficar de olho. E não é acabar com as telas ou com a internet ou com a modernidade, mas é trazer limites. Isso eu realmente acredito que a gente tem que fazer. Uhum. Respondido, eu acho. Não, com certeza, respondido. Me fez pensar no livro como entretenimento, né? Acho que hoje em dia é difícil a gente pensar no livro como entretenimento, né? Pelo menos as crianças acham muito difícil. Elas têm uma conexão muito forte entre ler e escola e aprender e fazer prova, as mais velhas, né? Claro. Uhum. Mas eu estava conversando com uma aluna, né? Um pouco mais velha também, e pedindo para ela imaginar, né? Ou seja, há alguns anos atrás, quando não tinha computador, não tinha celular, e você só tinha o livro como forma de entretenimento, né? Essas primeiras páginas que eu falei que são difíceis, a pessoa, né, a criança, o adulto, né, alguns anos atrás, ela ou passava por essas páginas e se comprometia com a leitura e entrava no enredo, ou ela não ia ter, digamos, a experiência de prazer qualquer, né, de ler um livro, ou, enfim, desse prazer específico que ela tinha disponível naquele momento, né. Hoje em dia, a dificuldade está nisso, né, porque se você quiser sentir um prazer instantâneo, está na palma da tua mão. E o livro, nesse sentido, é um entretenimento difícil, que eu acho que tem um valor importantíssimo a ser resgatado nesse sentido também. Fazendo essa reflexão, me lembrou de uma situação quando eu morava lá no Peru. Eu tinha um amigo que ele tinha que estar, ele tinha um horário dele lá que ele precisava estudar, né? E aí, beleza, ele, pô, estudar, pegou o livro assim, falou, puta, não tô a fim de estudar. Aí ele pegou um livro para ler, né? Eu não me lembro agora que livro que ele estava lendo e tal, acho que era algum livro do Saint-Exupéry, uma coisa assim, Terra dos Homens, uma coisa assim. E aí ele, pô, todo feliz, tá, não, pô, não precisava, tava estudando, mas eu resolvi ler e tal. Eu falei, cara, se você estava lendo, você não estava estudando, você estava tendo um momento de entretenimento. É mesmo assim, o mesmo patamar de você pegar, assistir um vídeo no YouTube e tal. Claro que é muito mais profundo, mas é na dimensão do lazer, né? E ele ficou assim, pô, caramba, é verdade, né? Assim, a dificuldade dele de compreender que o que ele estava fazendo ali era uma coisa diferente de estudar, assim, para ele foi difícil dele entender isso, né? Porque só de você estar diante de uma leitura ali, tendo que se vencer o seu tédio, né? Enfim, as dificuldades inerentes à leitura já trazem, pô, tô subindo aqui uma colina, né? E ao mesmo tempo, fazendo né, uma avaliação dessa experiência, cara, quando você sobe um degrauzinho ou dois, você, né, tem
uma sensação sei lá, conseguir alcançar um objetivo. Mas quando você sobe uma colina, você chega lá em cima, tem aquela vista maravilhosa, você contempla a paisagem, você está lá sentindo o ar fresco da montanha, é um prazer muito mais profundo, né? Porque você chegou até lá em cima, né? Você conquistou aquele objetivo e você saboreia aquilo ali durante muito mais tempo, né? Então, acho que isso também é um elemento importante sobre a leitura, né? A leitura não é um prazer fácil, mas é um prazer muito mais profundo, né? E duradouro, né? Isso. Eu acho que isso tem muito a ver com as dificuldades da nossa geração. Não só os pequenos, né, que estão vindo, mas a nossa geração que está muito mal acostumada, né, com os prazeres imediatos e o Cabral aí falando provavelmente dos vícios e tal. Tia Lídia que falou também que também tem que ter limite para telas também, mas não só para telas. Eu acho também, eu acho que para tudo, né, precisa de um limite. Mais fácil falar do que fazer, né, das dificuldades, mas realmente, né, e tem aquela frase, eu sempre falo para as minhas amigas, a gente está, né, arrancando os cabelos com a maternidade, e a gente fala, não, é justo que puxe muito, que muito vale, sei lá, uma coisa assim. Mas né, é um mantra que a gente tem que se segurar para se manter firme aí nas dificuldades da vida, mas que são as que trazem felicidade mais profundas e duradouras. Legal, eu vou tentar dar uma acelerada aí, que já são 46 minutos de live. Obrigada aí para todo mundo que está aí acompanhando e interagindo. A próxima pergunta, André, se você conseguir responder isso de forma um pouco mais rápida, é como introduzir leitura para crianças com dificuldade de se concentrar? Tá concentrado, André? Boa sorte. Pode repetir a pergunta? Não, brincadeira. É porque assim, é engraçado porque eu sou uma dessas crianças, né? Assim, né, diante dessa pergunta, a gente tem que sempre entender que cada criança é diferente, né? Então vai ter aquela criança hiperativa que vai querer ficar jogando videogame o dia inteiro, que vai querer jogar, que vai querer, né, ir para casa do amiguinho, que vai querer jogar futebol, que assim, é uma pilha de atividades, né? E a gente tem que respeitar os limites da criança, né? Acho que isso é uma coisa fundamental. Agora, no caso de uma criança que tenha essa característica assim, um pouco mais dispersa, né? Cara, na minha opinião, tem só uma. Quem sou eu, né? É apenas uma opinião. Tem que ter muita paciência com a criança, né? Assim, ela vai sair, ela vai discorrer para outro lado. Você tem que tratar de conduzir a criança sempre para a leitura, né? Então é super comum você estar ali com a criança, ela vai para o outro lado, ela vai querer brincar, ela vai jogar. Paciência, uma hora com o trabalho de formiguinha, essa experiência vai ser cada vez melhor. E eu falo isso porque a criança que é muito hiperativa, ela tende a ir de uma atividade para outra muito rápido, né? Ela perde o foco muito rápido. Então, se você não tiver um adulto do lado para fazer esse esforço por ela, de trazê-la de volta, de respeitar esses limites dela, essa elasticidade, digamos assim, da atenção, aí vai ser muito difícil, né? Porque é uma coisa que naturalmente para ela vai ser difícil. Agora, como a gente conversou antes, tá no profundo do coração dela a leitura, a linguagem, as histórias, né? Então, assim, eu me lembro quando eu era, né, bem mais novo, eu tinha muita dificuldade de ler. A primeira vez que eu consegui ler um livro foi uma vitória, era um livro pequenininho, não me lembro nem o nome mais. Mas eu tive uma experiência bem interessante. Falei, putz, eu consegui chegar e foi muito legal. E aí eu comecei a escrever vários contos, assim, pô, era muito tempo atrás, né? Então, a novidade do computador também ajudava, de eu poder me conectar ali, a tecnologia nesse sentido me ajudou. Então, e hoje em dia eu tenho esse hábito, digamos assim, de escrever, de estar em contato com as letras, enfim, de contar histórias sobre a minha própria vida. E isso é uma coisa que ficou, né? Então, acho que, assim, tem que se respeitar a dificuldade de cada criança. Muitas vezes essa dificuldade
ela está associada a uma pessoa que tem um mundo interior rico também. Ela pode ser muito extrovertida ou ela pode ser muito introvertida e ativa. Então você precisa entender qual é a característica da psicologia da sua criança. Isso a gente pode ir ajudando vocês também ao longo do nosso relacionamento, dos nossos cursos, dos nossos materiais. Mas fundamentalmente você precisa conhecer o seu filho, né? Entender aonde você precisa efetivamente ajudá-lo, né? Onde ele não consegue, e respeitar os interesses e as limitações dele. Mas com certeza absoluta é uma coisa que está lá no profundo do coração dele, ele vai reverberar de uma ou outra maneira e vai ser super positivo, né? Não tem uma resposta mágica, né? Mas eu acho que conhecendo o seu filho e sabendo o que você está fazendo ali, o resultado tende a ser muito positivo. Legal. Eu tô rindo demais da irmã de vocês, né? Comentando ali. Ela Mas tem conhece comentários de gente, sua né? mãe também, do seu pai, se não me engano. Enfim, Eu tem muita gente vou. conversando aí. A Larissa também entrou. Larissa, tudo bem? Ó, Larissa é filósofa, ela sim é filósofa, eu não. Legal. Sigam lá a Larissa. Fala muita coisa interessante também, né? Sobre educação lá no Instagram dela, muito legal. Já fiz live com a Larissa também. A gente teve duas perguntas aí, desculpa te cortar, Não, Igor, João. Ó, estamos vou fazer o conversando. seguinte. Duas ou Vou fazer o três? seguinte. João, você tem alguma coisa para acrescentar aí na resposta do André? Não. Não, ele que é desatento, eu sou super atento, tá bom. Eu vou dar só um testemunho porque eu tenho uma criança agitada em casa. Mas depois a gente vai fazer mais uma ou outra, só mais uma pergunta. E aí depois eu pego as perguntas que as pessoas estão colocando aqui. Esperem aí que a gente vai tentar responder tudo. Mas só o meu testemunho é que eu tenho uma criança um pouquinho agitada em casa. E eu leio para elas todo dia antes de dormir. Então, uma hora um pouco mais calma. Que eu sei que eu tenho que fazer uma leitura também durante o dia, que eu ainda não cheguei lá. Mas por enquanto eu tenho lido para elas na hora de dormir. E na hora de dormir, quem está cansada sou eu. Então, eu sinto que eu tô querendo ler o livro inteiro para acabar e falar, ó, na hora de dormir. Então, eu não deixava ela me interromper, eu não deixava ela fazer perguntas. Eu queria que ela escutasse. Então, às vezes ela pergunta, mas quem é fulano? Eu falei, se você prestar atenção, você vai saber. Porque ela tem super paciência. Se você escutar, você vai saber. E eu acho que uma das coisas que eu estou aprendendo também com esse livro aqui, com as nossas conversas, é exatamente uma das coisas, é isso, exatamente o que o André falou, conhecer, respeitar, né? Conhecer o temperamento dos filhos e respeitar, e saber ajudar. E outra coisa que eu aprendi é poder conversar. Até o último post que o João que escreveu, ele fala, né? Pergunte e fale sobre a história, no meio, mesmo que seja no meio do livro, talvez por ser de noite, eu não tenho essa paciência toda, mas eu comecei a deixar ela me perguntar, e às vezes, não, é essa daqui, ou é aquela dali. Ela pergunta muito sobre a ilustração também, mas quem é essa daqui? E aí eu ignorava, sabe? Continuava lendo, ela começava a falar, eu ficava quieta para ver se ela se acalmava, mas agora eu tô tentando. Eu acho que tem me ajudado a trazer um pouco mais para dentro da história, é simplesmente responder. E sair um pouquinho do que está escrito ali para conseguir, né, manter ela ali comigo e fazer daquilo ali uma coisa um pouquinho mais agradável. Acho que isso está me ajudando. E acho que ela é bem parecida com o André quando ele era mais novo. Puxou o tio. Puxou o titio. Bem, mais uma, que eu acho que é a última, e depois a gente pode ver aqui as perguntas e finalizar. A última, que é uma das mais interessantes, eu deixei para o João responder. Gostar de ler depende só de estímulos ou há também algo nato ou algo de nato nisso? Primeiro, eu tive que tirar meu fone, mas o meu som deve piorar um pouquinho, mas está escutando, sim, tá tudo bem? Tá sim, Estamos tá ouvindo, sim. estamos ouvindo. Essa é uma pergunta da Luana, ela não quis me jogar na fogueira, então, né? Mas eu acho que a gente pode pensar conectado com o que eu tinha dito no começo, né? Falar sobre a natureza humana. Se é verdade que somos seres de linguagem, né? Que a questão da racionalidade, da literatura, das histórias faz parte de quem nós somos como pessoas, todo mundo
é leitor, no final das contas, né? Todo mundo tem a capacidade, digamos, de se desenvolver literariamente falando, mas não de conhecer livros, não de ser culto, conhecer, digamos, nomes e personagens e autores, isso também, mas um pouco mais profundo, de desenvolver a sua própria história, né? De desenvolver a sua capacidade de conhecer a sua história e narrar a própria história. Mas eu acho que a pergunta é um pouco mais prática do que isso, no sentido de, tem crianças que leem mais ou leem menos por diferentes, digamos, motivos, né? A minha experiência é que existem sim crianças que gostam mais, que gostam menos, ou que tiveram mais contato, menos contato. Eu, com todas elas, sua irmã está falando de hábito, né? Justamente, essa aqui é a questão, eu acho, né? Com todas essas crianças que têm mais ou menos dificuldades, o meu entendimento de fundo elas querem contar a própria história. E eu quero ajudar a desenvolver isso, a que elas entendam a própria história e contem a própria história. Então, nesse sentido, é nato, é da natureza humana, justamente. Nato vem disso, né? Da natureza humana, que elas possam, digamos, desenvolver a capacidade de contar histórias para contar a própria história. É nisso que eu acredito, é nisso que eu gosto de me aproximar, mesmo com aquela criança que não gosta de ler, a princípio, digamos. A minha ideia é que ela, apesar de falar hoje que não gosta de ler, ela quer contar a própria história. Ela quer saber de onde ela vem e quer contar livremente para onde ela vai. E isso, para mim, é muito rico, né? E, assim, tem uma experiência concreta na minha cabeça agora, de um aluno que eu gosto muito, digamos, gosto dos meus alunos todos, não tem ninguém vendo aqui, mas mas um que eu gosto muito, ele é muito engraçado, porque ele diz para mim assim, eu odeio ler. E aí a gente começou a ler um livro, inclusive esse livro que eu falei, que a gente não sabia, que eu não tinha lido ainda, né? Ele é um dos que estão lendo comigo. E na medida que ele foi se assim, aprofundando na história, no enredo, nos personagens, ele é muito esperto, muito desatento também, muitas vezes, mas muito esperto, muito inteligente. E ele continua falando, eu odeio ler, mas ele adora ler, eu tenho certeza. Ele adora o momento da história, ele adora o momento de olhar o que vai acontecer com os personagens, ele já está pensando o que vai acontecer no futuro, ele tem uma memória alucinante de detalhes da história que ele traz uma e outra vez. Então, é uma história bem investigativa, né? Isso é muito importante. Então, é nisso que eu acredito, no final das contas. A criança pode até verbalizar que não gosta de ler, mas ela quer saber a própria história e quer contar a própria história também. Às vezes precisa só de uma ajudinha, né, João? É isso aí. Legal. Eu não sei se a live vai cair, gente. Se cair agora a gente volta, como é que é para terminar? Porque tem 2 minutos aqui, ó. Não sei, se cair a live, a gente coloca novamente aí pra gente só fazer os finalmente. Mas a gente vai perder as perguntas, né? Tem que olhar. Vou olhar aqui as perguntas. Olha as perguntas aí. Deixa eu só, porque eu lembrei uma coisa que eu queria adicionar naquela pergunta com crianças de dificuldade, né? Eu acho que nossa dica número 1 é também ler junto com eles, né? Porque depois que cresce e a criança já aprende a ler, a gente tem a tendência a deixar ela lendo, mas se você sabe que a sua criança tem uma dificuldade a mais de se concentrar, comece a ler com ele, né? Comece a fazer uma rotina de participar mais. Porque eu vejo muito isso quando eu comecei a ler, muito sobre maternidade e sobre como exercer, de certa maneira, autoridade com seus filhos, como é importante você ir até ele, né? Não ficar aqui tentando, para com isso aí, não faça isso, limpa isso aí. E nem levanta para ir perto da criança. A criança não vai fazer, né? Então a gente tem que ter uma participação mais próxima fisicamente também, né? Para ter mais resultado. Bem, vamos capturar aqui as perguntas do pessoal? E assim, quem quiser conversar, a gente conversa. Tem muita gente parabenizando também, né? Obrigado aí
pelo parabéns, pelo incentivo. Acho que a gente precisa muito. E como estamos todos próximos aqui, né? Compartilhem também isso, né? Mandem para os outros. Falem assim, ó, tem um negócio, tem 3 loucos ali que estão falando sobre um troço que parece interessante. Compartilhem isso aí com o pessoal. Acho Ajuda que muito. estamos muito... Quando a gente for 100 milhões de seguidores, aí a gente não vai poder ser tão pessoal assim, né? Mas agora a gente é Vamos muito ser próximo e sempre. é muito